Está entrando no ar, programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso programa Saúde Total. Como vocês sabem, nós sempre vamos abordar os 7 níveis de saúde: saúde física, espiritual, mental, familiar, relacional, econômica e muito mais para você. Treinamentos, podcast, vai ter visita a empresas e muito mais. Estamos aqui novamente com o professor doutor em Educação Física, Renan Turini. Renan, hoje nós vamos falar sobre treino para emagrecer, correto? Exatamente, treino para emagrecer. Então, a palavra é sua, Renan. O que você tem para nos dizer? O que se deve abordar nessa parte de treino para emagrecer? Qual é o foco? Qual a metodologia? A palavra é sua, meu querido. Bom, primeiro, agradecer novamente a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre treinamento, exercício físico e educação física, né, consequentemente. Mas hoje o foco é treino para emagrecer, né? O treino para emagrecer tem um foco bem importante e já é bom caracterizar já do começo o que é emagrecimento e o que é perda de peso, né? São duas coisas bem diferentes, né? O primeiro, emagrecimento significa a mobilização da gordura corporal. Então, para vocês, né, que querem perder gordura corporal, esse é o processo de emagrecimento conhecido. E o outro lado da história é perder peso na balança, né? Aquela que a gente visualiza na balança. Então são dois universos distintos, né? Uma coisa mobilizar gordura, outra coisa diminuir peso na balança. E o exercício físico acaba ajudando esses dois processos, né? Dizem que o treinamento ideal seria você treinar, ganhar músculo e perder gordura. É possível ter os dois? Na verdade, os dois acontecem de forma concomitante, né? Junto. Tá. Né? Então é um processo que ele acontece por si só. E aí nós temos alguns pontos no meio da nossa rotina que acabam fazendo com que esse processo seja um pouco mais dificultado. Por exemplo, né, quando você consome um alimento que tem alto índice glicêmico, que tem ali, né, insulina, que dispara a insulina no corpo, sim, você está sinalizando para o seu tecido de gordura que ele não pode gastar a gordura naquela hora. Ele só pode acumular gordura. E isso é importante quando você pensa nesse processo de emagrecimento, não só pelo olhar do exercício físico, mas também pelo que a gente come, né? O que nós consumimos. Então é um pacote importante para você pensar, né? É possível perder gordura durante o dia? Sim, a gente perde gordura o tempo todo, né? O problema é que a gente consome gordura também, esse é o problema. Né? E a musculatura, na verdade, ela vem a dar um suporte para que essa queima de gordura... Entenda a queima, né? Quando a gente utiliza a gordura como fonte de energia. E aí a massa muscular acaba dando esse suporte para manter essa queima um pouco mais acelerada e o exercício físico é fantástico para isso. Tá. Existe uma rotina específica para se fazer esse treino para emagrecer? Ou é só hipertrofia? Uma vez eu escutei o pessoal dizendo, costumeiramente dizendo, né? Tem muitos outros podcasts que falam sobre isso, que você sempre vai treinar com a intenção de hipertrofiar. E a diferença para emagrecer ou para ganhar massa muscular é na dieta. Tem alguma coisa a ver? Não? Na verdade, né, desde as primeiras publicações que nós tivemos aí do Colégio Americano de Medicina Esportiva, nós temos esses pilares apoiados em 2 grandes blocos, né? O primeiro bloco, o exercício físico. Atividade física, né? Vamos colocar cada coisa no seu lugar. O exercício físico, ele está dentro do bloco de atividade física. Então, certo, o ideal, quando você treina e você é acompanhado para treinar, é você falar que você está executando um exercício físico. Qual que é a diferença do exercício físico e atividade física? Atividade física é qualquer gasto calórico que você tiver. Então, eu vou lá na padaria, né? Eu vou caminhando, eu estou fazendo atividade física. Eu vou subir uma escada num prédio, eu vou fazer uma atividade física, né? Eu vou ir até o meu vizinho dar um recado para ele, atividade física. Certo. Quando você fala em treino estruturado, né, essa prescrição estruturada de mobilização do seu corpo como um todo, isso é exercício físico. Isso é programado, né? Então temos esses 2 grandes blocos. Bom, para a gente entender um pouco o consumo calórico, né,
Quando você está sentado, igual nós estamos aqui conversando, batendo um papo, né? Correto. Nós estamos gastando mais gordura. Tá? Então, o gasto de gordura está elevado. Porém, o gasto calórico está baixo. Né? Nós estamos movimentando, o músculo não está ativo, né? Legal. Sei. E conforme o músculo vai se adaptando ao exercício físico, esse músculo ele vai gastando mais calorias. Então você pega lá, por exemplo, um cara igual o Coleman lá, né? O fisiculturista. Do peso total dele, ele tem uma grande porcentagem que é massa muscular. E essa massa muscular é ativa. Então ela consome a gordura que está adjacente, que está em volta do músculo. Isso é extremamente benéfico para manter, né, o percentual de gordura, para manter o peso, mas consequentemente para quem quer perder peso, quem quer emagrecer, né, no processo de mobilizar a gordura, também isso é muito eficiente. Então a massa muscular ela é bem-vinda quando se pensa no processo de emagrecimento. Legal. Agora vamos entrar na parte do treinamento. Você acha que tem uma metodologia específica na musculação, puxar o ferro, na academia, o popular puxar ferro na academia? Treino com intervalo ativo, sem intervalo ativo. E eu quero que você seja bem específico, entra bem no mérito da questão. Assim, vamos lá, vou trabalhar peito, então você vai fazer uma série de supino. Aí você descansa tanto tempo, ou você descansa ativo, ou não. Fala pra gente aí. Vamos esmiuçar. Treino para peito, treino para costa, treino para ombro, braço, tríceps, bíceps e assim vai. Vamos lá. Legal. Vamos começar primeiro da ideia quando se produz, né? Quando você cria uma estratégia de exercício físico. Bom, primeiro, você tem que gastar calorias, né? Você tem que criar a estratégia de gastar o máximo de calorias possível dentro de um tempo destinado para o exercício. Correto. Esse gasto calórico, hoje, né, pelas publicações que nós temos, já há um tempo atrás esse número vem vindo, que nós precisamos gastar 2.000 calorias por semana com o exercício físico. Então, né, se você for pensar, eu vou treinar 5 vezes por semana, você teria que gastar 400 calorias por dia de treino para você chegar nas 2.000 calorias e seguir para o processo de emagrecimento, né? Mas pode gastar mais ou não? Pode gastar mais também. O problema é você estar apto a gastar mais, né? Se você pegar uma pessoa que está começando agora, por exemplo, que tem ali, seu sobrepeso e tudo mais, 400 calorias são calorias consideráveis durante um treino, né? Então, assim, você vai ter que passar por um processo de adaptação, né? Oferecer para essa pessoa o suporte necessário para ela conseguir fazer com que a massa muscular dela reaja ao estímulo da musculação. Então existem processos aí, certo, né? A gente costuma ver o pessoal que vai a primeira vez na academia, volta, fica com dor muscular, né? Sim. Aí vai e tal, fica todo dolorido, não consegue subir escada, descer. Na verdade, esse processo, para quem está começando, não é muito agradável, né? O cara vai na academia, no outro dia ele não consegue subir a escada em casa, por exemplo, né? Ele fica dolorido, ele não se sente tão confortável. Então, por ser um processo, a princípio, a gente adapta o músculo, adapta todo o organismo, né? E aí depois você começa a implementar cargas, aí você começa a mudar um pouquinho a prescrição. Mas a massa muscular, né? A hipertrofia, enfim, né? Todo esse aspecto que vai auxiliar na queima calórica, ele vai acontecer com um efeito crônico ao exercício físico. Não é de um dia para o outro, né? Certo. Então você vai ter lá as pesquisas que a gente mais vê, assim, o período mais utilizado vai variar entre 12 e 15 semanas. Vai mais ou menos 3 meses, né? Então, mais ou menos 3 meses é um período aí relativamente considerável quando se pensa no aumento do gasto calórico por conta do aumento da massa muscular. Legal. E aí esse processo de emagrecimento é facilitado. Ok, agora vamos lá para o bit byte da coisa, que o pessoal, o nosso público às vezes pergunta assim, mas quanto? Me fala aí, série de supino, é 2 de 3, é 3 de 4, é 3 de 12, é 4 de 10 e tal, com intervalo, sem intervalo ativo? Fala pra gente. Legal. Então, aí a gente entra no aspecto dos métodos, né? A gente métodos, conversou vamos no método. sobre os métodos, vamos lá. Método é o seguinte, como é que eu vou fazer o pacote geral do treino? Como é que eu vou prescrever série, repetições, intervalo e tudo mais, né? Um dos métodos utilizados para mobilizar a caloria, para você fazer a pessoa consumir calorias, né, durante o exercício físico, é o chamado método concorrente. Ou seja, a pessoa faz um exercício de baixa intensidade e
já, né, logo em seguida, um exercício de musculação intenso. Deixa eu caracterizar para vocês todos aqui que estão nos acompanhando, né, Ricardo? O exercício de alta intensidade, normalmente ele é caracterizado por conta de um estresse metabólico, uma solicitação metabólica que vai além do aeróbio, que você vai além do consumo de oxigênio. Então, o consumo de oxigênio, a gente está aqui, né, sentado, consumindo oxigênio. Se eu sair correndo, o meu consumo de oxigênio aumenta. Certo. Se eu fizer um exercício ainda mais intenso, correndo muito rápido, por exemplo, o meu consumo de oxigênio não é o suficiente para fazer com que o meu corpo produza energia para eu continuar correndo. Tá. Aí eu tenho uma outra via, que chama via anaeróbia, né, que é o famoso lactato, né, que o pessoal fala por aí, que deixa o sangue mais ácido, né, que faz com que você canse, etc. Troca em miúdos, como é que seria esse método? Legal, em miúdos, vamos lá. Em miúdos. Tá. A alta intensidade que eu acabei de falar agora Como? é a musculação. Musculação. Certo? Musculação é alta intensidade. Ponto. Tá. Primeiro passo. Tá. O exercício aeróbio, né, com característica aeróbia, uma caminhada, uma corrida, um trotinho, uma bicicleta, é o exercício de baixa intensidade. Certo. Então você vai intercalar um exercício de musculação, um exercício de trote, por exemplo. Vamos lá. Isso é o concorrente que a gente falou. Para o nosso falou. público entender. Então, eu quero fazer uma série de peito. Então, eu puxo lá. Supino reto. Sim. Uma repetição de 12. Pá, 12. Aí eu vou para esteira e corro quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto, 2 minutos. Isso. Trote leve, trote rápido. Trote leve, Trote leve. tranquilo. Tá. Aí eu volto pro supino. Volta pro Mais supino. uma outra repetição. Sim, de sim. 10 a 12. Exatamente. De 8 a 12, vai. Exatamente. Pá. Acabou. Vou lá, corro na esteira de novo. Exatamente. Tá, aí eu fiz 3 séries de supino reto. Aí eu vou fazer supino inclinado. Mais 3 séries permanece nesse com a sistema. mesma repetição na esteira. Exatamente. O que nós estamos fazendo aqui é otimizando o tempo. Então, ao invés de você fazer a pausa passiva, paradinho lá, descansando, recuperando, você está continuando o exercício e aumentando o gasto calórico em comparação ao E isso outro. aumenta mais a queima de gordura. Aumenta mais a utilização de gordura. Deixa eu caracterizar uma coisa, não é só durante o treino, é pós-treino também. Então, quando você termina o treino, o gasto de gordura, por exemplo, ele continua elevado em comparação ao que você estava antes do treino. Certo. Isso é extremamente benéfico quando a gente pensa em mobilização de gordura e emagrecimento, né? Diminuição da gordura corporal. Entendi. E isso já pode ser aplicado para um cara que está começando ou ele precisa já estar mais acostumado? Sempre que a gente pensa em alguém que está começando, a primeira palavra que o profissional de educação física tem na cabeça, né? Que a gente que trabalha com isso tem na cabeça, é a adaptação. Então, como é que essa pessoa está hoje? Ela chegou hoje. Você mede sedentário. ela. Você vai medir ela. Você vai fazer uma anamnese. Nessa anamnese você pergunta pro cara, você já fez exercício, não fez, quantas vezes Exatamente. e tal. E aí, em cima disso, você já sabe, pô, esse daqui eu posso puxar um pouquinho mais, eu posso puxar um pouquinho menos. E você também, olhando para o cara, você já percebe se ele tem ou não já alguma coisa. E o mais importante é acompanhar. Então é assim, chegou uma pessoa nova lá, né? Nunca fez musculação na vida. O primeiro passo é você ensinar os movimentos. Porque não faz sentido você já colocar a pessoa para fazer o movimento, ela nem sabe como se acomodar no equipamento, né? Entendi. Ela não tem ali toda, né, o arranjo corporal que ela precisa para executar o movimento. Então, o primeiro passo é ensinar essa pessoa qual que é o movimento que eu gostaria que ela fizesse, né? Que é o movimento padrão que a gente fala para cada exercício. Feito isso, e sempre segue uma lógica, tá, Ricardo? É assim, ó. Sempre é mais fácil você fazer no equipamento, né? Então, eu vou fazer um supino articulado lá, que o braço já tá ali, né? É só empurrar, não precisa equilibrar. É mais fácil do que ele sentar numa barra reta, num peso solto que a gente chama. É isso. Eu não tô falando mais fácil de músculo, tô falando mais fácil de percepção do movimento, porque né? aquela pessoa tá começando. Exatamente, consciência corporal. Próximo passo, né, o exercício com barras. Por exemplo, o supino, né? Por que o supino? Porque você tem 2 pontos de apoio numa haste. E essa haste é conectada entre esses 2 pontos de apoio. Então fica mais fácil. Dá para fazer o supino também reto com peso solto. Isso, mas aí você precisa ter um livres. domínio maior, você precisa já estar mais acostumado, exato. tem esse detalhe. Exatamente. Se então, você for alguém fazer... que está começando, é melhor a barra reta. O melhor seria o exercício no equipamento. No equipamento, isso. Depois a gente passa para os outros. Para barra e depois... Né?
Lembrando que a característica inicial é sempre educar a pessoa para o movimento. Depois a gente vai pensar em massa muscular, carga e etc. Né? Porque acontece muito. Então o pessoal quer perder peso, quer emagrecer, né? Ou esse pacote todo. E já quer... O que acontece na academia? Vamos ser sinceros. Chega lá a senhora ali, o rapaz, né? Eu tenho um casamento daqui 3 meses. E eu preciso perder 40 quilos. Você fala, poxa, peraí, né? 40 quilos em 3 meses é mais 10 quilos por mês, né? Então, assim, é uma massa, né, total bem considerável. Então, a gente tem que jogar limpo. Olha, você consegue perder, mas é 1 quilo, 1,2 kg por semana e olha lá. Isso a gente tá até extrapolando um pouco, né? Então, você tem que ter essa programação. A pessoa que vai procurar emagrecimento com exercício físico precisa ser direcionada para o que é fisiológico, porque é normal, porque a gente espera que aconteça, daquilo que vai ser momentâneo e depois que acabar o casamento a pessoa regride, volta. Entendi. Né? Então a gente tem que trabalhar bastante com mudanças de hábitos, né? Treinar, por exemplo, em academia, acontece muito o pessoal procurar em dezembro, novembro, que é o verão, né? Vou pra praia, vou ficar legal. Mas mal sabe ele que não é um mês, exatamente, tem que ser no mínimo 3. Exatamente. Né? Como até a gente conversou aqui em off da outra vez que eu tive conversando com você, Ricardo, e eu falei pra você que eu mudei a minha rotina de vida, né? Eu tô num processo de emagrecimento. E às vezes, conversando com o pessoal que tá treinando comigo, eu falo, isso aqui não é um tiro de 100 metros, igual o Bolt lá, né? Não é para daqui 1 mês emagrecer e ficar legal e depois voltar. Isso aqui é uma maratona. Então o exercício físico, como promotor da saúde, é uma maratona. Né? A pessoa tem que entender que ela está entrando num hábito, né? Criando um hábito que é para ela ter até os últimos dias da vida dela. Né? E o processo de emagrecimento está dentro desse suporte. Né? Não adianta a gente querer emagrecer em curto prazo. É longo prazo. Entendi. É habituar o treino, habituar a própria alimentação, né? Enfim, é um pacote inteiro para que a pessoa possa fazer. E agora vamos falar sobre o RJ Beach Tennis, o nosso patrocinador. E ele está entrando no programa aí, vocês vão acompanhar várias imagens e toda semana nós vamos falar um pouquinho sobre o beach tennis, como se pratica, como se faz, é muito interessante. E no final de semana passado, ocorreu a 4ª etapa do circuito de beach tênis de Bauru. E foi lá onde tiveram campeonatos, você vai acompanhar aí algumas partidas. E temos a entrevista também com o Reinaldo, o Rei, que é o proprietário do RJ Beach Tênis, e eles sempre vão estar aqui com a gente para dar uma mensagem aí sobre os benefícios da saúde que o beach tênis dá para vocês. Acompanhem as imagens aí. Estamos em Jaú, e aí, é claro, onde você vê as imagens do meu amigo Espeto, RJ Beach Tennis. Olha que chique, hein? Chegamos em Jaú para conferir, gente, a inauguração de uma arena que realmente está para ser uma das melhores da nossa região. A arena de Beach Tennis, RJ Beach Tennis Jaú. E está tendo campeonato, começou ontem, sexta-feira, vai sábado e domingo esse campeonato. Mas nós estamos aqui para a gente conhecer e conversar com o pessoal para saber se realmente vai ser o que vai ser disso aqui daqui para frente. É o beach tennis, a febre do momento, e nós estamos aqui para conferir e levar para você as informações lá de dentro. Vou convidar o Espeto para ir para lá. Vamos lá, Espeto? Vamos lá, vamos jogar beach tennis, vamos lá. E olha aí, já na entrada tá rolando aqui o campeonato, as meninas estão em quadra. E nós vamos tentar narrar um pouquinho aqui, o Espeto. Vou tentar aqui falar aqui, olha lá. E vai. As meninas, uma de preto, a de preto e as de branco. A de preto contra a de branco. Vai jogar, olha lá, e joga. E peteca pra lá, e peteca pra cá. E a bola vai fora. E é assim que fala, eu não sei como é que é. Vamos lá, vamos conferir. Venha comigo.
Primeira vez que a gente está vindo, conhecendo o evento e prestigiar o campeonato, né? Um evento que está virando uma febre, né, Denilson? Já. Como diz a internet, o beach tênis venceu, né? Então virou uma febre e é um esporte muito democrático, né? Você tem criança, você tem mulher, você tem homem, então atrai toda a família. Então acho que isso é uma coisa que beneficiou muito o esporte. Não é só homem, mulher também participa, joga beach tênis. Quem joga melhor, homem ou mulher? Olha, eu acho que o homem tem mais facilidade, né, pra jogar. Mas mulher eu acho que tem mais o jeitinho, o jeito delicado, né? Como em todo esporte tem, né? Mas eu acho que os dois jogam super bem. Você está no beach tênis há quanto tempo? Então, comecei esse ano, em janeiro. Sou iniciante. E tá gostando? Tô gostando. Eu sempre joguei tênis, então eu acho que eu já tive. Tem o jeito, né? É diferente, né? Areia. A areia é mais cansativo, mas eu acho que a raquete, o jeito de ir na bola, eu também jogava vôlei, então eu acho que movimentação assim, quadra, eu acho que tudo ajuda, né? Na cidade, nós somos os pioneiros e o esporte está crescendo, né? Hoje a gente está sediando uma etapa aqui do Circuito Bauru, um circuito que já vem de mais 3 etapas anteriores e é sucesso total, estamos mais de 220 inscrições. Então a tendência agora é melhorar cada vez mais. E como surgiu a iniciativa, como começou tudo, a ideia de lançar, de fazer, inaugurar este fabuloso, esse espetáculo, tudo isso que está acontecendo aqui. De onde você tirou a ideia de tudo isso? O beach tênis chegou no Brasil em 2010 e ele vem crescendo a cada ano. Em 2018 nós abrimos a primeira academia aqui, em parceria com a academia de tênis, e depois nós abrimos nosso próprio espaço. Em São Paulo também nós já abrimos em 2016, então é uma tendência natural. A gente já vem desse mercado de tênis desde 1978 com meus pais, que têm propriedade também de tênis em São Paulo, então foi uma coisa natural que aconteceu. E aí quando eu vim para Jaú, nada mais certo do que abrir uma academia de beach tênis aqui. Bom, e é claro, né? A intenção agora é progredir cada vez mais. Qual é a intenção para o futuro em relação ao que nós estamos vendo aqui hoje? Legal. A intenção nossa agora é melhorar cada vez mais a parte técnica dos alunos. Então a gente está oferecendo cursos de capacitação para os professores que querem sempre estar evoluindo. Porque como o beach tênis evolui muito rápido, o aluno avança muito rápido também. E tem muitos professores por aí que conseguem até um certo nível e depois eles precisam progredir. Então a gente está abrindo essa oportunidade aqui para os professores virem aqui, fazer o nosso curso de capacitação. O nosso próximo curso vai ser em dezembro, para melhorar cada vez mais o nível técnico do pessoal. E aí, durante a semana, como vai ser a programação do beach tênis aqui em Jaú? Durante a semana a gente tem aulas, tem as aulas, tem o clubinho, a gente tem day use, locação. Aos finais de semana também o pessoal vem, se reúne, ou a nossa praça de alimentação fica sempre aberta também. Então é um ponto de encontro aqui que se tornou. E para fazer o beach tênis tem que estar preparado, tem que ter roupas adequadas, não pode ser de qualquer jeito. Não. Assim, o beach tênis, como é um esporte de praia, então ele pede para você vir mais descontraído, mas não significa também que você vai vir de biquíni jogar, enfim. Então a gente usa roupas leves, né, protetor solar, pode vir praticar sem restrição, lógico, respeitando o seu condicionamento físico. Nós estamos preparados aqui para poder fazer você evoluir. Quem quiser vir conhecer, quem quiser vir para cá, quem quiser curtir, como faz? Isso, venha para cá, a gente tá na cidade de Jaú, atrás do supermercado Ferracini, que é uma referência que todo mundo conhece, e de segunda a sexta a gente fica também, das 7 às 11 e das 3 às 10 horas da noite. E é claro, gente, olha, lotado, muita gente curtindo, o tempo ajudou barbaridade, fazendo o sol, aquele sol de praia e essa areia gostosa, a vontade de deitar na areia, a vontade, que jogar aqui nada, eu não sei, elas sabem, olha. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Mariela. Mariela tá aqui fazendo dupla aqui, vai jogar daqui a pouco, é isso? Isso, estamos esperando para entrar em quadra. Tem todo assim um preparativo, né, para entrar em quadra, e principalmente as mulheres, né? O homem já entra já de qualquer jeito, já com a camiseta, com o shortão, descalço, mas as mulheres têm toda aquela façanha de se arrumar, se preparar e se maquiar mesmo que for na areia. Exatamente. A gente combina o look, protetor solar, um blush, né? É assim mesmo. Vocês dão nome para dupla?
Não, né? Não, isso a gente nunca deu, não. É o nome da pessoa mesmo, por exemplo, né? Como chama, né? Mariela e Evelise. Mariela e Evelise. A expectativa é de arrebentar. Vamos ganhar. Vocês vão dar uma piambada no aniversário de vocês. Vamos, se Vou Deus torcer pra quiser. vocês. Muito obrigada. E voltando ao nosso papo aqui, Renan, me diz agora uma coisa. Nós entramos lá no dia a dia do exercício e da modalidade. E você já comentou que é um prazo, no mínimo, de 3 a 6 meses. Mas para ver uma mudança legal é, no mínimo, 1 ano, 1 ano e meio e tudo mais. O que você fala em termos de periodicidade? Uma outra coisa interessante que eu lembrei agora. Você falou em 3 meses. Dizem que tem uma métrica para você mudar o seu treino, que é para o músculo não acostumar, é para o seu corpo não acostumar. Como é que seria isso? E qual que é o prazo de mudança de treinamento, de perfil? Por exemplo, às vezes você começa a fazer esse intervalado, depois você dá um tempo, você faz só hipertrofia, depois você volta para treino bicep, aí você faz treino de... aquele de que você troca o peso, você faz com peso, aí você vai tirando a anilha, drop set. Fala um pouquinho de... Vamos entrar nesse detalhe aí. Tempo de mudança de treinamento, de séries, por exemplo, você tem uma série lá que você faz, você já está 3 meses treinando. É bom você sempre estar mudando? O que você fala? Bom, para isso existe um processo chamado periodização, né? Periodização. Periodização nada mais é de você pegar o seu sistema de treino, né, todas as variáveis que envolvem o treino, e colocar num calendário, tá? Okay. Isso começou, né, com atletas olímpicos, atletas de modalidades esportivas, e aí a gente tem alguns autores, por exemplo, um dos grandes aí relacionados à força, né, é o Verkhoshansky. Tem muita gente, né, na Rússia, ali na ex-União Soviética, que estudava bastante isso. Mas a periodização, ela vai te dar exatamente qual é o período, qual é o tempo que você vai fazer tal método. Né? A gente falou do método concorrente, por exemplo. Né? Eu vou fazer isso para sempre? Não, você não vai fazer isso para sempre. Tá? Na verdade, se você fizer isso para sempre, você vai chegar num patamar de adaptação. Adaptação é super saudável em exercício físico. O problema é que se você se adaptar, você vai ficar sempre naquele patamar. E aí você precisa ter uma sobrecarga. Você tem que criar uma sobrecarga. Então, uma possibilidade é você estabelecer períodos e a cada período você vai mudando métodos. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Na musculação tem um método chamado método negativo. Você já ouviu falar já. O método negativo, o que é? Eu não faço a força para levantar o peso, entre aspas. Eu vou fazer para descer o peso. Vamos supor que eu estou fazendo bíceps, né? Sabe aquela rosca direta? Estou fazendo o bíceps. A hora que eu subo, né, eu falo que é a fase positiva. E a hora que eu desço o peso é a fase negativa. Certo. O que eu faço na fase negativa? Eu aumento a carga, porque eu só vou fazer a fase negativa. A hora que eu fizer a positiva, alguém vai me ajudar. Esse método, ele é extremamente intenso. Então ele vai fazer o seu músculo, né, realmente sentir essa carga. Chorar. Eu posso fazer isso sempre? Não, você não pode fazer isso sempre. Porque a chance de você ter uma lesão por conta da exposição prolongada a um método, ela é real. Deixa eu entender. Você vai puxar uma série de bíceps, você está puxando aqui. Você vai com uma carga muito forte que você não aguenta e alguém vai te ajudando. Isso, só que vai te ajudar a subir. Na hora de descer, você vai segurar o peso. Sozinho, segura. Aí na hora de subir, o seu personal vai te ajudar a subir. Ajuda a subir. É esse que é a fase positiva você ajuda, tem ajuda. Na fase negativa, né, quem está realizando vai fazer sozinho. Tá. Então esse método, por exemplo, é um método extremamente intenso. Então na hora que você coloca na periodização, a gente costuma usar 2, 3, 4 semanas no máximo. Né? Por quê? Porque senão, se você prolongar muito isso, a tendência é você ganhar uma lesão. Entendi. Entendeu? Então, por isso que existe a periodização. E, para mobilizar gordura, né, para ter o processo de emagrecimento, é extremamente importante que você vá atualizando os métodos.
né? Vai fazendo métodos diferentes que provoquem o gasto calórico desejado para você conseguir o processo de emagrecimento. Isso é importante. Uma coisa também muito importante, só para concluir, é que a escolha do exercício é importante na hora do processo de emagrecimento. O que é melhor? Eu fazer uma elevação lateral, né, para o meu deltoide, para o meu ombro, né, a musculatura que recobre o ombro, ou é melhor eu fazer, por exemplo, um desenvolvimento, que é aquele que a gente faz, né, trazendo acima da cabeça. Para processo de emagrecimento, a gente vai pensar em gasto calórico. Gasto calórico é mobilização de massa muscular. Quanto mais músculo eu envolver no movimento, maior é o gasto calórico. Certo. Então, nesse processo, a escolha do exercício vai no sentido de mobilizar mais massa muscular. E aí, o desenvolvimento para esse caso específico ele é melhor do que a elevação lateral. Estou pensando no processo de queima, né, de utilização de caloria, de fornecimento de calorias ali. E aí você falou, então, periodização. E para modificar o treino, de quanto em quanto tempo? 3 meses, mês a mês? Eu tive uma vez um professor que falava assim, não, todo mês nós vamos mudar seu treino. E tem uns que falavam, não, toda semana a gente muda. E tem uns que falam assim, não, cada dia nós vamos fazer um tipo de exercício diferente. Por exemplo, para peito, hoje você vai fazer assim, amanhã você vai fazer assado. Existe isso? Existe. Como eu te falei, depende do método. Então, por exemplo, se fizer um método muito intenso, a possibilidade de você ter que mudar a forma como você está usando o exercício, ela é mais rápida, né? Agora, tem outros métodos que você pode prolongar um pouco mais, 20 semanas, 12 semanas. Por exemplo, o método convencional que você faz para período de adaptação. Né? Sei. Então, existe isso, dá para trocar o treino a cada semana, mas dá para permanecer durante 1 mês, 2 ou 3. E vai muito também, Ricardo, no quanto você quer manter a pessoa motivada. Né? Tem gente que vai lá treinar na academia e que se ficar muito tempo fazendo o mesmo treino, a pessoa desestimula. Fica monótono. Então, assim, a gente tem que pensar não só no arranjo fisiológico, né, e tudo mais, mas você tem que pensar em motivar essa pessoa a estar de novo lá e realizando os exercícios. Então, isso é importante. Então, é sempre um conjunto, né? Não pode ser uma coisa única, uma coisa... Você tem que sempre estar pensando no bem-estar do aluno para poder ter esse tipo de situação, de ele sempre estar motivado, ele sempre estar funcionando nesse sentido. Sim, talvez esse seja o maior desafio que nós temos, né? Manter as pessoas motivadas. Você tem que ser mais atraente do que o sofá. Né? Você tem que ser mais atraente do que a rotina que ele tem dele, que não inclui o exercício. Entendi. Então, assim, o que atrai as pessoas? Primeiro, né, a motivação intrínseca, aquela que ele tem, eu quero perder peso, né? Eu quero ter uma melhor saúde, eu quero, enfim, né? E aí a gente tem como profissional também estimular. O personal trainer, por exemplo, que é aquela pessoa que está ali no horário combinado, esperando a pessoa chegar, isso é um trunfo, né? Por que é um trunfo? Porque é um compromisso. Você assumiu um compromisso com outra pessoa. Entendi. De estar ali naquele horário. Então, assim, a chance de você, né, desviar o compromisso para outras coisas é menor. Então, assim, vai muito da característica de cada um, o quanto que a pessoa tem de disciplina, o quanto ela tem de motivação intrínseca dela mesma, o quanto aquela mudança de vida significa para ela. Tem pessoas, por exemplo, que eu já atendi, que inclusive é até curioso falar, uma avaliação física uma vez, uma pessoa sentou comigo lá, uma das primeiras coisas que você pergunta numa avaliação física é o objetivo, né? O que você quer na avaliação física? O que você veio buscar aqui, né, na academia? E a característica das pessoas que iam na academia não era hipertrofia. Então, a pessoa queria mais saúde, qualidade de vida, né? Ter mais facilidade do dia a dia, etc. E essa pessoa, que é um cara que eu gosto muito, ele chegou pra mim e falou assim: Renan, marca aí no papel aí que eu vim buscar o sentido da vida aqui. Eu falei, pô, meu... Nossa, profundo isso, hein? Eu falei, não, você tá falando sério? Ele falou, tô falando sério, pode pôr aí, eu vim buscar o sentido da vida aqui na academia, porque... Pra mim, do jeito que eu estava ali, né, na minha rotina, eu perdi o sentido. Eu não estava conseguindo mais me compreender como pessoa, né, enfim. E eu vim aqui buscar um sentido pra minha vida. Sei.
E aí foi engraçado porque, engraçado entre aspas, mas foi engraçado porque depois de um processo a gente participou de um evento junto, na verdade não da musculação, né, de natação, que eu vim da natação. E a gente passou ali, foi numa travessia de água aberta, né? E na hora que a gente tava chegando, ele virou pra mim e falou assim, viu, você lembra lá do sentido da vida? Eu falei, lembro. Eu encontrei o sentido da vida aqui. Que legal. Muito legal, muito legal. Então são coisas que vão além, né, da modificação fisiológica. Que é a mente, né? Que é a mente. E por falar em mente, futuramente nós vamos falar sobre um assunto aí interessante, né? Que é o exercício para a saúde mental. Uma próxima vez aí nós vamos falar, beleza? Combinado? Beleza, fechado. Então tá bom. Suas considerações finais aí, sua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Pode falar, Renan. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, Ricardo? Tá aqui falando um pouquinho de novo do exercício, da possibilidade que a gente tem de trabalhar com instrumento, né? Certo. Que é um dos mais fantásticos que a gente tem, né? Eu estudo exercício físico todos os dias, ministro aula de educação física. E assim, se eu fosse deixar uma mensagem para vocês que estão assistindo, faça exercício físico, né? Arrume ali a sua rotina. Coloque um exercício ali no meio, né? Tenha a orientação de um profissional, mas mais do que isso, se lance a esse desafio de ser diferente, de trazer saúde por conta do movimento, e vocês vão ver que vai melhorar o sono, vai diminuir a possibilidade de você tomar medicamento, de ter alguma doença futuramente, você vai ter mais força para o seu dia a dia, mais energia para ficar com os filhos, etc. Então, usufruam aí bastante do exercício, que é fantástico. Muito obrigado, Renan. Mais uma vez eu te agradeço aí a vinda aqui no programa e vai vir mais vezes, com certeza. Vai ser um dos nossos principais aí, divulgadores dessa parte de ginástica, musculação, exercício. Tem muita coisa para explorar e o nosso público muita coisa para descobrir sobre isso. Pessoal do canal, acompanhe a corrida do Rotary Club Leste de Jaú, que foi no último dia 16/10. Aconteceu essa corrida em Jaú, uma corrida de 5 e 10K. Eu participei na corrida de 5K, porque, como eu queria dizer para vocês, amigos do canal, o programa Saúde Total não é para mim apenas um programa, um podcast, é para mim um estilo de vida, porque eu me preocupo cada vez mais com a minha saúde, vou me proporcionar e vou me desafiar a novos desafios em relação à saúde, a desempenho esportivo, e vocês vão acompanhar aí no canal. Inclusive, futuramente eu vou fazer triatlon. É uma das minhas metas para que há 2 anos eu vou fazer um triatlo. Então, vocês acompanhem aí a evolução da gente. E nessas imagens tem o nosso desempenho aí na prova. Nós acabamos pegando o 8º lugar entre a idade minha. Foi uma primeira prova que eu fiz. Foi legal, mas eu ainda vou melhorar bastante, pessoal. Acompanhem, então, aí as imagens da corrida do Rotary Club Leste de Jaú, dia 16/10. Pessoal do canal, programa Saúde Total, estamos aqui para iniciar a corrida de rua Rotary Club Leste. Tá? Corrida de rua, vamos correr 5K aqui. Da próxima vez nós vamos correr 10K. Hoje 5K. Acompanhe aqui. Sem esquecer que nós somos o atleta patrocinado da Adidas, tá? A gente tá com uma umidade Faltam baixa, 5 minutos para a saída da corrida do Rotary Club. Mesmo sem sede, jogue uma aguinha para dentro. Leste, aqui de Jaú. Vamos lá, pessoal. Fiquem ligados no canal. Começou a prova, pessoal. Começou a prova, acompanha aí no canal. Na prova! Vamos nessa! Uhul! O 5K agora. Programa Saúde Total. Vamos com a gente. Vamos lá, que é bom, vamos lá. Parabéns, guerreiro, parabéns. E agora, para encerrar o programa, quero agradecer a presença de todos e
futuramente, de agora em diante, todo o final do programa nós vamos deixar uma mensagem de positivismo, uma mensagem motivacional para vocês. Porque o programa Saúde Total tem a seguinte filosofia: saúde é importante, o resto é irrelevante. Então, cada final de programa vocês vão ter uma mensagem desejando força, desejando superação, sempre nesse sentido, tá ok? E hoje nós escolhemos a mensagem de Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine, sem aplausos. Eu só acrescentaria alguma coisa aí para o Charlie Chaplin também. Coma direito e faça esportes. Mas, pessoal, essa é a nossa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.